Se você pensa em viajar sozinha para a Suíça e acha que o maior problema vai ser o preço do chocolate ou do trem, eu preciso te contar uma coisa que pode literalmente salvar a sua viagem, porque uma das piores noites da minha vida aconteceu exatamente lá. E não foi por falta de planejamento, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de experiência. Foi um detalhe pequeno que muita gente ignora quando viaja sozinha e que pode transformar uma viagem dos seus sonhos em uma situação extremamente desconfortável ou até perigosa. Hoje eu vou te entregar um guia honesto de como viajar sozinha para a Suíça, sem romantização, sem aquele discurso de Instagram onde tudo parece perfeito. Eu vou te mostrar o que realmente importa, como escolher hospedagem com segurança, quais erros evitar, como reagir em situações estranhas e quais decisões fazem diferença quando você está sozinha em outro país. E durante este vídeo eu vou te contar qual foi a lição mais estratégica que eu aprendi com a pior noite da minha vida. Uma coisa simples que hoje eu nunca mais deixo de fazer quando viajo sozinha. Se você entender isso antes de viajar, você já sai à frente da maioria das pessoas. Viajar sozinha para a Suíça é uma experiência incrível. O país é organizado, seguro em comparação com muitos outros lugares do mundo e extremamente eficiente. Mas você precisa entender que país seguro não significa situação segura. Segurança não depende só do lugar, depende das decisões que você toma. O primeiro erro que muitos cometem quando planejam uma viagem sozinha para a Suíça ou qualquer outro destino é escolher hospedagem apenas pelo preço. E eu entendo completamente, porque a Suíça, por exemplo, é um dos países mais caros da Europa. Um hostel que, em outros lugares, custa 10 ou 15 euros, pode facilmente custar 40, 50 ou até mais euros por noite na Suíça. Então, a pessoa pensa, vou pegar o quarto compartilhado que é mais barato. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu reservei um hostel na região de Genebra. Para quem não sabe, Genebra fica mais perto da França, e naquela região muita gente fala francês. Então eu escolhi um quarto compartilhado geral. Aqueles dormitórios mistos, homens e mulheres juntos, sabe? Na hora parece uma decisão pequena, mas foi uma decisão que mudou completamente aquela noite. Quando eu cheguei no hostel, estava tudo aparentemente normal. Havia um outro homem no quarto e a gente se cumprimentou rapidamente. Cada um ficou no seu canto, normal. Nada estranho. Eu estava cansada da viagem, então eu fui dormir. Mas no meio da noite, um segundo homem entrou naquele quarto. E naquele momento começou uma das noites mais perturbadoras que eu já vivi. Ele entrou extremamente agitado, andando de um lado para o outro, falando sozinho em francês, mexendo nas coisas dele. Não deitou, não dormiu, não parou em nenhum momento. E quando você está em um lugar estranho, em outro país, dentro de um quarto fechado com desconhecidos, seu cérebro começa a trabalhar em um nível de alerta que é até difícil de explicar aqui para vocês. Eu não sabia quem ele era, eu não sabia se ele realmente estava hospedado ali. Até porque uma dúvida começou a crescer muito na minha cabeça naquele momento. Será que ele entrou porque tinha reserva ou alguém deixou ele entrar? Pode ser até exagero, mas quando você está ali sozinha de madrugada, vendo um homem claramente alterado, andando pelo quarto e falando coisas que você não entende, a sua mente ela começa a tentar interpretar cada detalhe. Ele falava o tempo todo em francês, como se estivesse conversando com alguém pelo fone de ouvido que ele estava usando, gesticulava assim, murmurava coisas, andava de um lado para o outro e eu não conseguia dormir absolutamente nada. E a pior sensação em uma viagem para uma mulher que viaja sozinha não é o cansaço, não é o frio, não é o dinheiro curto, é sentir que você não tem controle daquela situação. E quando amanheceu eu já estava completamente alerta, até porque eu também nem dormi. O outro rapaz que estava no quarto começou a se arrumar para sair, e pelo jeito parecia que ele ia trabalhar. E aí quando eu vi ele se arrumando, eu pensei, essa é a minha chance de vazar também. Eu que não iria ser boa de ficar lá sozinha com aquele cara estranho. Então eu comecei também, a arrumar a minha mala o mais rápido possível para sair com ele, porque naquele momento eu só queria sair daquele quarto. Mas infelizmente aconteceu algo que deixou tudo ainda mais estranho. O rapaz saiu primeiro que eu, e aquele homem continuou ali sozinho comigo. E aí piorou tudo porque ele começou a falar algumas coisas em francês, só que dessa vez olhando na minha direção. E eu não sabia, se ele realmente estava ali falando comigo ou se apenas estava falando sozinho. Mas a proximidade dele começou a ficar extremamente invasiva, sabe? E aí foi nesse momento que eu peguei o celular e eu liguei para o meu namorado, que naquele momento era o horário de trabalho dele,
mas ele conseguiu pedir licença e conseguiu me atender. E aí eu lembro que eu fiz uma chamada de vídeo com ele, para não poder ficar ali, sabe, só na conversa, mas para ter alguém que estivesse ali vendo aquela situação comigo. E isso é algo muito importante quando você viaja sozinha também. Nunca hesite em trazer alguém para dentro da situação, mesmo que seja virtualmente. Então, com ele ali no telefone comigo, eu consegui sim terminar de arrumar as minhas coisas o mais rápido possível e sair daquele lugar. E naquele momento que eu achei que o problema tinha acabado, não tinha acabado. Eu saí de lá e fui para o café da manhã do hostel, eu fiquei lá mais de 1 hora, porque eu estava esperando o horário do meu ônibus, né, para ir para a França. Então eu fiquei ali tentando me acalmar o tempo todo, só que quando chegou a hora de sair, eu peguei a minha mala, saí do hostel e comecei a caminhar em direção ao rodoviário. E foi aí que aconteceu algo que me fez gelar completamente mais uma vez. Eu percebi que eu estava sendo seguida por ele. E quando eu olhei para trás, era ele, o mesmo cara que estava lá comigo no quarto. Aquele cara estranho. Ele tinha saído logo depois de mim. Ele estava lá fora, só me esperando para mim sair para ir atrás de mim. E tem um detalhe que reforçou ainda mais a minha desconfiança. Ele não foi tomar café da manhã. Ele não ficou no hostel. Ele simplesmente saiu para fora e ficou me esperando sair também para ir atrás de mim. E aí quando ele percebeu que eu olhei, ele pegou o celular e fingiu que estava falando com ele no telefone. Tipo, nem disfarçou, sabe? Com a inteligência, foi bem clássico mesmo. Tipo, E aí eu continuei andando, olhei para trás de novo e ele ainda estava vindo. Nesse momento eu comecei a acelerar o passo, já estava assim morrendo de medo. Na terceira vez que eu olhei, ele simplesmente tinha desaparecido. Eu acho, né, que ele realmente sacou que eu já estava prestes ali a fazer alguma coisa, porque eu ia pedir ajuda. Não sei como, né, porque também naquela época era a minha primeira vez na Europa sozinha, sem falar nem um pouco de francês. E agora pensa comigo, muito estranha essa situação, né? É por isso que eu acho que era. E pior, eu acho que foi acordado com o rosto que eu fiquei, pois foi muito suspeito um cara entrar durante a noite sem parecer um hóspede, sabendo que tinha uma menina sozinha exatamente naquele quarto, agir como suspeito e acontecer tudo daquele jeito. Foi realmente um livramento. Graças a Deus nada me aconteceu, mas aquela experiência sim ficou marcada na minha memória como a pior e provavelmente a mais perigosa de todas as minhas aventuras durante as minhas viagens. Eu até demorei para contar pra minha mãe porque eu sei que ela é muito preocupada e eu não queria que ela se sentisse assim. E foi aí também que eu aprendi uma lição que hoje eu nunca mais ignoro quando viajo sozinha. Nunca, eu nunca mais reservo quarto misto em um hostel. Sempre quarto feminino, sempre. Ou até de preferência um hotel. Pode até custar um pouco mais caro, pode reduzir algumas opções de hospedagens, mas a tranquilidade mental que isso traz vale infinitamente mais do que a economia. O maior inimigo de quem viaja sozinha não é o destino, é a mentalidade de economia cega. Tem gente que economiza 10 ou 15 euros na hospedagem e coloca a própria tranquilidade ou até a vida em risco. Isso simplesmente não faz sentido. Viajar sozinha exige estratégia. Então siga esse guia prático para você viajar sozinha para a Suíça ou qualquer outro destino com segurança. Aqui vão 3 decisões que fazem a diferença imediata. Primeiro, escolha hospedagens bem avaliadas, sempre acima de 8 em plataformas como a Hostelworld ou a Booking mesmo. Leia os comentários recentes, especialmente escritos por mulheres viajando sozinhas. Segundo, priorize quartos femininos em hostels. E, se possível, hostels que tenham recepção 24 horas. Se você tem condições para pagar mais, prefira um hotel. Terceiro, sempre tenha um plano de comunicação. Compartilhe sua localização com alguém de confiança, tenha internet no celular e não hesite em fazer chamadas de vídeo se algo parecer estranho. Essas decisões parecem simples, mas são exatamente o tipo de coisa que separa uma viagem tranquila de uma viagem com uma situação complicada. Mas agora, se você sonha em viajar o mundo com mais segurança, liberdade, pagando menos e até conseguindo hospedagens gratuitas em alguns lugares, tem alguns recursos completos que eu deixei aqui no link na descrição abaixo. Lá eu mostro ferramentas para você viajar mais barato, aprender inglês para viajantes e até formas de ganhar em moeda mais forte enquanto você está no exterior. Se viajar pelo mundo está nos seus planos, vale muito a pena você conferir. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você já teve alguma dessas situações estranhas ou desconfortável viajando sozinha? Pode ter sido em hostel, aeroporto, transporte público. Conte aqui nos comentários. Porque quando mulheres compartilham experiências reais de viagem, a gente ajuda as outras pessoas, a evitarem os mesmos problemas. Eu tenho uma lição maior que aquela noite me ensinou. Segurança em viagem não vem do destino, vem da consciência.
a Suíça continua sendo, sim, um dos países mais seguros da Europa. Eu continuarei recomendando visitar, explorar, pegar os trens, conhecer as cidades e as montanhas incríveis por lá. Mas segurança real não é confiar no país, é confiar nas decisões que você toma. Porque quando você viaja sozinha, a pessoa responsável por criar a sua segurança é você. Então, se esse tipo de conteúdo te ajuda a viajar com mais segurança, inteligência e mais autonomia, se inscreva agora no canal, porque aqui você não vai encontrar só vlogs bonitos de viagem, você vai encontrar experiências reais, estratégias práticas e coisas que realmente fazem a diferença quando você decide explorar o mundo por conta própria. E agora eu recomendo muito que você assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela para você, porque nele eu mostro os erros mais comuns que brasileiros cometem na primeira viagem para a Europa. E alguns deles podem fazer você perder dinheiro, tempo e até passar por situações desnecessárias. Então clica nele agora, porque se você está planejando viajar para a Europa, esse próximo vídeo foi feito exatamente para você.